E agora vamos ao último case do dia. O case é identificação de avanço físico automatizado via nuvem de pontos e inteligência artificial. Chamo ao palco o Leandro Stein. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite aí para fazer essa apresentação desse case para vocês. Achei que estava cortando um pouquinho. Eu me chamo Leandro, atuo hoje como coordenador do Laboratório de Inovação aqui da TimeNow e da área de inovação aberta. E eu vou falar sobre o nosso case aqui da solução de identificação de avanço físico automatizado via nuvem de pontos, e inteligência artificial e projetos 3D, na verdade, né? Contextualizando um pouco a coisa, né, nós somos uma empresa de gerenciamento, então a gente tem bastante atividade de fiscalização de obras, controle do planejamento, controle do avanço físico desses projetos. Então, desafios que a gente encontra no dia a dia envolvem como é que a gente pode identificar desvios em projetos com maior agilidade, como a gente pode controlar o avanço físico desses projetos, né, de uma maneira mais precisa e em maior escala, na verdade, conseguir acompanhar mais áreas desse projeto através das atividades de planejamento, né? E, do ponto de vista de controle de qualidade, né, como é que a gente garante o controle de qualidade das obras de uma maneira mais abrangente e eficaz. Então, a gente idealizou, né, uma solução que faria muito sentido para a gente no dia a dia, partindo do princípio que a gente tem fiscais de obra, planejadores, em diversos projetos, aí nas mais de 1.800 pessoas da TimeNow ao longo do Brasil. A gente pensou numa solução que pudesse automatizar um pouco o trabalho dessas pessoas que estão cuidando de fiscalização e do controle de avanço físico de projetos. A solução desejada, de modo geral, tentei esboçá-la um pouco aqui, envolve a gente utilizar o planejamento 4D dos projetos. Tá? A Kemi já deu uma força aqui para a apresentação hoje, explicando um pouco do conceito do 4D para a gente. Então, a gente tem ali um projeto 3D associado ao planejamento, e a gente soma a esses dados do projeto, né, o levantamento de uma nuvem de pontos, que, para simplificar um pouco a coisa, é uma espécie de fotografia, só que ela é feita com um sensor de laser, tá? E a gente consegue ter uma abordagem tridimensional dela, girar essa imagem, olhar ela sobre diversos ângulos. Qual o resultado que a gente está esperando dessa solução? Uma vez que eu vou sobrepor a nuvem de pontos em cima do meu projeto 3D, que já tem também um cronograma associado a ele, eu vou ter esse potencial resultado aqui, de identificar elementos que estão faltando na minha obra, elementos que estão num controle de qualidade, sob uma percepção de qualidade aquém do que a gente esperava, né? Uma vez que eu tenho o cronograma associado ao projeto BIM, a gente também vai saber que ele está atrasado em relação ao momento que ele deveria ter sido construído. Tá? Tudo isso a partir de inteligência artificial, mecanismos de visão computacional, que vão trazer essas respostas automaticamente para a gente, por meio dessa solução, de controle de avanço físico e de qualidade, né, de maneira automatizada. Uma vez que a gente adquire esse tipo de solução, consegue tornar isso funcional aqui para o nosso dia a dia, naturalmente a gente vai aumentar a eficiência operacional dos processos. O que a gente mais espera aqui, né, remotizar o gerenciamento, automatizar tarefas de gerenciamento, fiscalização, planejamento. Com todas essas informações em mãos, uma análise preditiva desses projetos passa a ser muito mais fácil. É natural que, com tudo isso acontecendo, né, menos riscos ao projeto no prazo, projeto com qualidade garantida, a gente garante também a satisfação do cliente. E, por fim, né, nós estamos falando de um tipo de tecnologia que é muito disruptiva, não está tão disseminado hoje dentro do mercado industrial. A gente vê isso sendo muito usado dentro da construção civil, mas no mercado industrial ainda tem alguns passos para a gente caminhar para poder implementar isso de uma maneira sólida. E, para tudo isso, a gente precisa que não só a tecnologia esteja bem difundida ali dentro do projeto, como também vamos ter que construir modelos de negócio que recebam isso, né? Como é que a gente vai vender essa tecnologia, quanto que ela vai custar, qual vai ser o papel do planejador, do fiscal associado a essa tecnologia agora, são todas questões do ponto de vista de negócio que a gente precisa responder na medida em que essa solução passa a fazer parte do nosso portfólio. E aí a gente bolou uma estratégia de implantação aqui para buscar esse tipo de solução e entender dentro da TimeNow como a gente pode fazer uso dela e garantir que a gente tenha essa camada de avanço físico, né, controle de avanço físico e de qualidade de maneira automatizada. Dentro dessa estratégia de implantação que a gente desenvolveu aqui em 5 passos, né, o primeiro passo é
quem sabe fazer isso no mercado. Então, a gente precisa definir um parceiro tecnológico que tem essa tecnologia em mãos hoje para poder prover isso para a gente. Nós não somos detentores dessa tecnologia hoje, né? Uma vez que eu encontro, né, os potenciais parceiros, a gente precisa analisar as ferramentas que esses parceiros entregam para a gente e as ferramentas necessárias para a gente atingir resultados utilizando esse tipo de solução. Depois, a gente tem conhecimento do parceiro, a gente sabe do que a gente precisa. Agora está na hora de encontrar um projeto para a gente poder fazer esses testes, né? Depois, a gente naturalmente planeja e executa esse projeto e, por fim, colhe os resultados e identifica quais são os próximos passos para poder ter esse tipo de solução disponível hoje dentro do nosso portfólio. Foi então que, no primeiro passo, né, definição de um parceiro tecnológico, a gente encontrou alguns fornecedores ao redor do mundo, nenhum no Brasil especificamente. Tá? Essas empresas, Nazca, Imerso e Check2Build, são empresas que estão ali na Espanha e Estados Unidos, basicamente. Tinha algumas outras soluções na Europa, mas não atendiam todos os requisitos que a gente precisava, né? E quais são esses requisitos que a gente precisava para que essas empresas fossem candidatas a gente testar a solução delas? A disponibilidade para realizar projeto piloto, ou seja, eles deveriam ter abertura para a gente poder fazer algum tipo de teste com eles. Uma flexibilidade na utilização de hardware para captura de nuvem de pontos. A gente queria, hoje, para você gerar uma nuvem de pontos, essa fotografia mais complexa que eu descrevi, é necessário um hardware que é muito caro, na casa de 150, 200, 300 mil reais para você gerar uma nuvem, para você comprar esse hardware, né? Então, a gente sabe que hoje tem mecanismos para você gerar nuvem de pontos através de um celular, então a gente queria soluções que também trabalhassem com o hardware muito caro, porque a gente naturalmente pode alugar isso de algum fornecedor, mas também que possa usar o celular para a gente poder testar isso com nossas próprias ferramentas aqui, né, indo até o projeto. Seria interessante, né, que esses fornecedores também já tivessem feito algum tipo de operação com clientes similares aos da Taminal, não necessariamente os clientes da Taminal, mas indústrias de modo geral, né? Porque, como eu disse, a gente já sabia que o mercado de construção civil já é mais atendido por esse tipo de solução, mas o industrial nem tanto. E, por fim, quando a gente estava, né, analisando esses fornecedores, um outro requisito importante era eles terem interesse na construção de potenciais parcerias e soluções junto à Taminal. Não é mandatório, mas como a gente, né, quer fazer a diferença dentro do dia a dia do gerenciamento de projetos, a gente não quer ter só uma solução para a gente fazer a pura contratação, mas sim entender como é que isso pode incorporar o negócio da Taminal também. Na segunda etapa da nossa estratégia de implantação, quando a gente fez a análise das ferramentas necessárias, né, a gente encontrou uma empresa que, sim, trabalhava com o celular, que queria fazer projeto piloto, queria fazer parceria, só não tinha trabalhado tanto ainda com clientes da indústria, tá? Mas não foi impeditivo para a gente seguir com eles. E aí a gente falou, bom, para eu ir para uma indústria agora, eu preciso de uma série de liberações, encontrar um projeto 3D, uma área específica. E nessa época me veio à mente que a gente tinha um projeto 3D aqui da nossa própria sede. Então, eu falei, por que a gente não testa isso com as informações que já estão aqui dentro para a gente validar minimamente se a ferramenta dos caras vai atender o que a gente está esperando, né? Então, nessa primeira imagem, vocês podem ver o projeto 3D aqui da Future Now, tá? Onde a gente está. Depois, eu gerei uma nuvem de pontos com o celular. Tá? Nós usamos um iPhone 14 para poder gerar uma nuvem de pontos aqui dentro, com um aplicativo que você baixa pelo próprio iPhone. E aqui já tem uma demonstração de como funciona a ferramenta. Aqui, a nuvem de pontos, ou seja, um retrato aqui da nossa sede que foi feito por um sensor de laser, ele já está sobreposto ao projeto 3D aqui da sede. Uma vez que isso acontece, a gente, dentro da ferramenta, depois consegue mapear alguns elementos ali do projeto que a gente queira analisar do ponto de vista de controle de qualidade, né, se foi construído no lugar certinho, nas medidas certas, e também, caso a gente estivesse mexendo com um projeto em andamento, né, vendo se ele está no prazo, a gente pode selecionar aqui parede, coluna e tudo mais. Eu trouxe uma coluna específica aqui, que mostra, né, onde estava o projeto 3D, onde a coluna efetivamente foi construída, e a gente entendeu que, bom, essa empresa aqui, ela consegue trazer essas informações, sobrepor isso para a gente fazer os testes do jeito que a gente quer. Porém, né, nossos projetos, onde a gente quer realmente fazer negócio com isso, não é dentro aqui da Future Now, é dentro dos clientes nossos, né, dentro da indústria. Então, seguindo para o passo 3 ali, né, da nossa estratégia de implantação, a gente foi mapear um projeto para executar os testes da solução.
Então, quais eram as especificações mínimas do projeto para a gente conseguir testar esse tipo de solução? Era interessante que o projeto estivesse em andamento, porque como a gente quer avaliar o avanço físico do projeto, né, se ele já estiver pronto, a gente não vai ter essa percepção de evolução do projeto. E é interessante que, na verdade, é mandatório que o projeto tenha, no mínimo, um modelo 3D de alguma área que a gente pudesse monitorar. Um outro ponto importante também é que o projeto liberasse, né, permitisse a nossa visita para a gente gerar as nuvens de pontos, né, como vocês viram no slide anterior. Eu preciso tanto do projeto quanto de um escaneamento do momento real daquela obra. Tá? E o último ponto é uma permissão para compartilhamento das informações do projeto com terceiros. Por quê? Eu vou pegar o projeto 3D, eu vou tirar fotos daquela planta, daquela obra, e vou ter que mandar para esse fornecedor que está hoje dialogando com a gente. Então, é extremamente necessário que a gente tenha todos os mecanismos de NDA, confidencialidade e tudo mais para poder seguir em frente com os testes da solução. Tá? Partindo para o planejamento e execução do projeto piloto, nós encontramos um cliente. Por questões de confidencialidade, a gente vai acabar não falando do nome dele aqui, expondo, né? Mas nós conseguimos definir, né, tanto um cliente quanto um contexto de aplicação, ou seja, um parceiro, né, a gente fez uma parceria junto a um cliente da Timenal para a execução do projeto, e a gente encontrou uma área específica ali, porque se a gente fosse mapear todo o projeto, tanto usando o celular quanto usando mecanismos mais caros, até mesmo drone, né, ia ficar inviável para pilotar a solução nesse primeiro momento. E o que a gente quer avaliar durante esse projeto piloto? Tá? Primeiro, uma das primeiras coisas que eu já falei em alguns momentos, né, a viabilidade do hardware. É inversamente proporcional à questão de preço e é diretamente proporcional à questão de preço e de qualidade do escaneamento quando a gente pensa no hardware. Ou seja, o hardware muito caro, ele me gera um retrato do meu ambiente ali com uma precisão de centímetros, de milímetros, né? Quando eu estou falando do celular, eu barateio bastante a questão do hardware, mas aí eu pego discrepâncias de talvez 5, 10, 50 centímetros em função do escaneamento que eu estou fazendo ali. Então, a gente queria, né, comparar a viabilidade do hardware. E, inicialmente, o que a gente testou aqui agora foi, vamos testar o celular. Então, arrumamos um celular, baixamos o aplicativo, fomos até o projeto para gerar as nuvens de pontos. Uma outra coisa muito importante é o contexto da Future Now, frente ao contexto de um projeto industrial, uma planta de papel e celulose, por exemplo, é infinitamente mais simples, né? Então, dentro de uma planta de papel e celulose, a gente tem uma série de construções, de equipamentos, máquinas, né, mecânica, elétrica e tudo mais, uma complexidade muito maior, que a gente não sabia se a plataforma estava apta a trabalhar ou não, porque ela, como eu disse, né, tende a prestar mais serviço e mais soluções para o mercado de construção civil. Então, a gente precisava avaliar, dentro desse piloto também, a viabilidade da plataforma. Tá? E, por fim, né, naturalmente, se a gente avalia a viabilidade da plataforma, a gente também acaba entendendo qual é a aplicação industrial disso. Dentro do nosso projeto piloto, por exemplo, com o que a gente se deparou? Eu fui até a planta fazer o scan com o celular, e quando eu entrei no ambiente onde eu precisava fazer o escaneamento, eu vi uma estrutura de dezenas de metros de altura que era impossível subir lá e fazer o scan. Então, assim, com o celular, a gente tem algumas disponibilidades do ponto de vista de construção civil e a gente precisa resolver, na verdade, o acesso àquelas áreas. Então, não é impeditivo, mas a gente precisa ter, para a aplicação desse tipo de solução, o entendimento de que, para eu fazer o escaneamento daquilo ali, eu preciso, no mínimo, ter acesso. Durante a construção, tem uma série de procedimentos de saúde e segurança que precisam ser respeitados ali, para a gente conseguir fazer esse escaneamento. Então, com o celular, a gente tem esse tipo de desafios para solucionar. O hardware mais caro, a gente ainda não testou a solução, tá? Mas, de modo geral, a gente está entendendo que... só falando um pouquinho de resultados parciais aqui, né? A gente já conseguiu receber o modelo 3D desse nosso cliente, a gente já tem o cronograma de desenvolvimento dessa área também, porém não temos ainda o modelo 4D, ou seja, a integração desse cronograma com o projeto 3D daquela área específica. Tá? São todas imagens aqui ilustrativas. Tá? Então, a gente está nesse processo de construção do modelo 4D de BIM ainda, né? Mas nós já temos acesso a essas informações. Um desafio interessante, importante, que a gente também se deparou ao longo do processo, né, com a conversão do modelo 3D da área. Tá?
Nem todo mundo tem o conhecimento para fazer a conversão de projetos 3D de um formato para o outro, então isso também foi um impeditivo para a gente. A própria geração do modelo 4D é um desafio, né, porque os critérios de avanço ali de um cronograma podem não bater com algumas questões inerentes ali ao desenvolvimento do modelo BIM 4D, então isso é desafiador para esse projeto também. Tá? E a gente conseguiu já gerar as nuvens de pontos para poder fazer a comparação do projeto. Infelizmente, aqui a gente não pode mostrar as imagens ainda, né, de resultados desse piloto, mas, de modo geral, dentro desse case, né, para analisar o avanço físico e a qualidade de projetos de maneira automatizada, a gente já entendeu que, com o uso do celular, é possível fazer esse tipo de controle. Tá? Tem que ter um pouco mais de expertise para fazer o escaneamento das áreas e tudo mais, mas é possível a gente escanear, gerar nuvem de pontos com o celular. Tá? Na fase de construção civil dos projetos, antes ali da montagem eletromecânica, já está bem consolidado que a gente vai conseguir fazer o uso da solução também. Tá? Uma coisa que pode travar completamente o projeto é a maturidade do modelo BIM 4D. Tá? Se o projeto 3D não estiver todo parametrizado, não tiver com todas as informações sólidas ali, medidas, todos os elementos com clareza, né? E esse planejamento também não estiver bem conectado com o modelo 3D, a gente perde muito, principalmente na questão de avanço físico. Então, a gente precisa de maturidade disso também, é uma coisa que às vezes não depende de nós. Né? E, como eu disse, né, a funcionalidade de controle de qualidade já se mostra apta a funcionar nesse momento agora. A gente já tinha previsto isso um pouco com as análises aqui no Future Now, e nesse projeto piloto a gente já conseguiu entender aí também que está fazendo bastante sentido para a gente para acompanhar a qualidade do projeto. O que está em andamento agora, né, não é um projeto que está concluído, como alguns dos outros cases que foram apresentados aqui. A gente precisa ter resultados sobre a questão de controle de avanço físico, na verdade, mas do ponto de vista de controle de qualidade, a gente já tem uma boa perspectiva aí de que vai ser possível automatizar uma parte desse trabalho, fiscalizar áreas maiores dentro de um intervalo de tempo que a gente não conseguiria fiscalizar anteriormente. Né? Então, a gente está entendendo aí que vai fazer bastante sentido para a gente conseguir trazer mais produtividade, mais eficiência para o dia a dia de fiscais, com certeza, e de planejamento, acredito muito, só precisamos seguir um pouco mais com as etapas do projeto piloto agora. Tá? Mas, sim, nós estamos trazendo mecanismos aí para automatizar a fiscalização e o controle de avanço físico de projetos. Obrigado a todos.